ser um dia de comunhão. Comunhão tem que ter comida, né? E aí, quem é que vai trazer a comida? Cada um vai trazer para mim a comida, ou cada um vai trazer a sua comida, né? Mas vai ser compartilhado, colocado lá na mesa aquilo que nós sempre fazemos e dá muito certo. E eu não sei se vai precisar colocar lá na família o que cada um vai trazer. Então, né, se eu quiser trazer pamonha de forno, eu vou escrever lá, pamonha de forno. Então faz um quadradinho. Você já disse que vai trazer amendoim torrado, coisa assim, aí os outros vão acrescentando. Mateus, capítulo 24, versos de 36 a 44, é um capítulo 24 de Mateus, é todinho voltado para a volta de Jesus. Mas eu quero prestar atenção aqui apenas em um detalhe sobre a volta de Jesus. A partir do verso 36, Mateus 24, a partir do verso 36 diz: naquele dia e hora, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como o Pai nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Nós temos tratado a questão da esperança, fé, amor e esperança. Lançar essa semente da fé, a semente da fé, do amor e da esperança. Domingo passado pela manhã, o pastor Sandro falou sobre a esperança. E agora de noite eu também vou falar sobre a esperança. São 2 aspectos diferentes da mesma esperança que eu quero compartilhar com os irmãos. A palavra esperança, diz o dicionário, que é o ato de esperar alguma coisa. É acreditar que algo muito desejado irá acontecer. Muita gente confunde esperança com expectativa. Eu tenho uma expectativa de que algo vai acontecer. E quando nós pensamos em um futuro, não importa se o futuro seja recente ou perto ou um futuro distante, nós precisamos semear agora. O nosso futuro sempre será resultado do nosso presente, a não ser que haja um acidente na nossa vida. Então, para enchermos o coração de esperança sobre a vinda de Jesus Cristo, é preciso plantar uma semente que eu vou chamar aqui, na palavra de Jesus, no verso 42, ele diz: portanto, vigiem. Ele disse a respeito daquele dia. Que dia é esse? É o dia da vinda de Jesus. Está próximo a vinda de Jesus. Ele mesmo disse isso. E agora ele diz aqui que a respeito desse dia ninguém sabe quando será. Então ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando será. Como é que nós vamos plantar a semente da esperança sobre a vinda de Jesus? É vigiando. E é isso que queremos aprender aqui sobre essa questão de vigiar. E lá
muito tempo atrás, eu escutei uma história muito interessante de um pastor que preparou um culto sobre a vinda de Jesus. Tudo preparado, a igreja estava cheia, trouxeram visitantes, e num dado momento do culto, as luzes se apagaram, 2 canhões, que é chamado de strobel, né, de luz que pisca forte e pisca rápido, começaram a piscar, e pessoas em lugares estratégicos começaram a tocar corneta, e pessoas combinadas no salão de culto começaram a dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aqui no púlpito, o coro, sentado aqui no púlpito, começou a cantar: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E assim ficou aquele ambiente, aquele clima da volta de Jesus Cristo, né? E alguns gritavam: aleluia, glória a Deus. E aí, de repente, esse momento passou. As luzes se acenderam. O que aconteceu? Tinham vários lugares vazios no salão de culto. Há muitos crentes que sabem da volta de Jesus, mas não estão preparados. A Bia perguntou: você está preparado para a vinda de Jesus? É isso que vai dizer aqui esse texto. Esse texto está nos falando isso. O que é estar preparado? Quando Jesus disse vigia, ele está dizendo o seguinte: prepare-se para a vinda de Jesus. E Jesus então fala que quando ele voltar, ele vai encontrar um ambiente aqui na terra como aconteceu lá no tempo de Noé. As pessoas se casavam, se davam em casamento, trabalhavam, fazendo as coisas, e até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu que Noé entrou na arca. Diz aí a tradição que Noé levou 120 anos para construir a arca. Mas ninguém, ele deve ter pregado, todo mundo lá naquela terra seca viu aquela arca sendo construída, e ninguém acreditou que fosse haver um dilúvio, que precisavam entrar na arca. E o interessante é que Deus sabia que ninguém ia entrar, tanto que a arca foi construída com tamanho suficiente para levar a família que levou e os animais que precisavam ser salvos. E aí é que nós vamos perceber hoje que o mundo, apesar da igreja avisar, o mundo não está esperando Jesus voltar. E há muitos crentes que também, apesar de serem salvos, de irem para o céu, não estão aguardando, não estão esperando, não estão vigiando corretamente. Imagina só o Jesus voltando, os anjos tocando suas trombetas lá no céu, e a gente olhar para cima e vendo Jesus voltar, porque a Bíblia diz que todo olho verá. O que é que você vai sentir? Então, quando você está preparado, você vai sentir alguma coisa. E assim, por causa que estão acontecendo muitos problemas aqui na terra, terremotos, tempestade, os irmãos imaginem, não sei se todo mundo acompanhou, a enchente que aconteceu em Dubai. Imagina só, uma terra de areia, teve enchente lá, choveu sobre Dubai, encheu tudo. E eu achei aquilo muito estranho, algumas explicações, e alguém depois falando: e Jesus está perto de voltar, porque até em Dubai está tendo enchente. Então, muita gente está falando, o vulcão ali, as coisas estão acontecendo em número maior, terremotos, e Jesus falou que essas coisas vão acontecer, mas não é o fim. É sinal de que realmente vai terminar. O mundo vai terminar, o mundo vai acabar. Essas coisas vão acabar, a Bíblia está falando isso, mas não é sinal, não é a confirmação de que Jesus irá voltar. O problema é que quando nós olhamos todas estas coisas ruins que estão acontecendo aí, nós ficamos ansiosos e não nos preparamos, não vigiamos. E nós vamos então prestar atenção, porque Jesus quer que nós vigiemos. Pastor Sandro, domingo passado, quando ele pregou sobre a esperança, ele disse que nós clamamos a Deus por
causa das nossas necessidades, como clamamos aqui, mas não temos nenhuma garantia de que Deus vai resolver o nosso problema. Hoje, vou falar que nós falamos da vinda de Jesus, sabemos que Jesus vem e temos todas as garantias de que Jesus voltará e temos aguardando e vamos aguardar Jesus voltar. Domingo passado, o pastor Sandro falou da expectativa que temos quando temos uma necessidade, o corpo dói, ficamos ansiosos por causa do nosso problema e ficamos aguardando Jesus resolver o problema. Agora, Jesus vai voltar. Como é que é vigiar? Será que nós estamos fazendo a coisa corretamente? E é isso que nós vamos ver aqui, o que ele está falando, porque a nossa esperança é que Jesus volte e nos encontre preparados, vigilantes. E se isso acontecer, vai ser muito bom para nós. E eu quero então mostrar que vigiar é ter esperança da volta de Jesus. A primeira coisa que eu quero assinalar aqui é que nós não sabemos o momento certo. Nesse texto de 36 a 44, aqui de Mateus 24, ele disse 3 vezes: vocês não sabem a hora. Ele usa até uma questão sobre o ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão fosse entrar na sua casa, ele vigiaria para que o ladrão não arrombasse a sua casa. Deus, ele tem um trabalho muito grande comigo, porque eu, por exemplo, já cansei de largar meu carro aberto, com a chave na porta, tranquei o carro e não tirei a chave. Fui lá, fiz a visita, quando eu voltei, cadê a chave? Lá fui eu com o carro, a chave estava na porta. Então, mas já fui assaltado também. Já fui assaltado. Lá em São Paulo, entraram na minha casa, o muro era baixo, na frente era baixo, atrás, então os ladrões passavam de madrugada pelo meu quintal e eu ouvia eles passando. E um dia deixei minhas ferramentas do lado de fora e levaram. Eu falei, caramba, logo hoje que eu deixei minhas ferramentas do lado de fora, levaram minhas ferramentas. E, é claro, eu não sabia, todo dia passa gente aqui, por que logo hoje levaram minhas ferramentas? Então, se a gente soubesse quando isso ia acontecer, como é que a gente ia tomar cuidado? Então, o que Jesus está falando é o seguinte: você não sabe, por isso, portanto, vigie. Porque você não sabe. E aí, como é que é estar vigilante? Naqueles dias de Noé, eles não estavam fazendo nada de errado. Só que aquilo que o pastor Sandro falou, e nós começamos a orar e prestamos atenção e vamos orar diante de Deus, porque alguma coisa está nos incomodando. Só que a vinda de Jesus Cristo não interfere hoje, de uma certa forma, na nossa vida, na vida da sociedade. Então as pessoas estão distraídas fazendo as coisas que estão fazendo. E quando Jesus voltar, a sociedade vai continuar fazendo o que sempre fez, casando, assistindo o jogo no Maracanã, fazendo uma série de coisas que... Por que eu vou me preocupar? Jesus vai voltar. E o texto então nos fala que a nossa preocupação hoje, a nossa preocupação é que Jesus vai voltar, e se eu tenho essa certeza, eu preciso estar preparado hoje. Então, nós precisamos aguardar a vinda de Jesus e preparar as pessoas para que Jesus volte. Como no tempo de Noé, que todo mundo viu a arca sendo construída e não percebeu que o dilúvio ia chegar, no nosso tempo nós estamos pregando, a igreja fala que Jesus vai voltar, mas as pessoas, e daí? E daí que Jesus vai voltar? Sabe por que eles não estão ligando para a volta de Jesus? Porque não tem esperança, não esperam a volta, a vinda de Jesus. E assim é que nós vamos vivendo.
Então o texto está nos dizendo que você espera a volta de Jesus, você precisa estar preparado agora. Precisa trancar a sua casa, precisa trabalhar no reino de Deus. É isso que nós estamos olhando aqui, observando nesse texto. A segunda coisa que eu quero destacar, o que é estar preparado? O texto nos fala aqui corretamente. Primeira coisa sobre o que é estar preparado é ter a certeza de que Jesus vai voltar. É saber que Jesus vai voltar. Então Jesus diz que o servo vigilante, lá em Lucas, no texto paralelo, lá em Lucas capítulo 12, que o servo vigilante é aquele que espera o seu Senhor voltar. Diz o texto que ele saiu, a partir do verso 45, ele fala que o seu Senhor saiu, foi embora, mas vai voltar, não sabe a hora. Eu não sei a hora. Lá em Lucas, ele diz que foi para uma festa, mas não sabe que hora vai voltar. Num dado momento, lá pela madrugada, lá para aquele, não é? Quando a gente já perdeu a esperança de que o Senhor vai voltar, ele chega e bate na porta. E aí, o servo vigilante tem que abrir a porta. E o que ele fala então é que ele deixou aquele servo encarregado, diz aqui, encarregado do cuidado da sua casa, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar sustento? Este encarregado, aquele senhor, chamou o seu servo e disse: eu quero que você faça isso. Ele deu todas as instruções e foi embora. Quando ele voltou, ele queria encontrar a sua casa do jeito que ele pediu para que estivesse. Esse é o servo prudente, é o servo fiel. Então, quando Jesus voltar, ele quer que você esteja do jeito que ele deixou através da sua palavra, aquilo que você precisa viver hoje. Ele quer encontrar o ambiente que ele orientou para para quando ele vier, ele encontrar você. Porque ele não sabe, nós não sabemos quando ele vai voltar, mas precisamos deixar tudo preparado através da sua palavra, para que ele volte e encontre o ambiente certo. Em segundo lugar, que você esteja pronto para receber Jesus. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de saber, olha, alguém avisou para você que vai chegar na sua casa. E, olha, sexta-feira, 3 horas da tarde eu vou na sua casa. E você estava lá, distraído da vida, não se preparou, não fez o bolinho, né? Não fez o suco, não preparou nada e de repente o porteiro avisa: olha, fulano de tal está aqui embaixo. Pede para esperar um pouquinho. Aí você corre, limpa o sofá daquelas roupas que deixou ali, né? Lá em casa a gente tira a almofada da guida de cima do sofá, dá uma esticadinha na cobertura do sofá e faz toda aquela preparação. Mas quando o Senhor voltar, não vai dar tempo de dizer para ele: Senhor, espera um pouquinho que eu tenho uma arrumação de última hora para fazer. Então, quando estar preparado é que quando o Senhor bater na porta, você estará vestido corretamente. Lá em Lucas, capítulo 12, versos 35 e 37, a comida vai estar pronta, as luzes estão acesas, e ele vai bater a porta e você vai abrir prontamente a porta. O seu Senhor vai sentar na mesa, ele diz, e você vai servi-lo. Isso quer dizer que você está preparado. Então, quando Jesus voltar e bater na porta, ele diz: eis que estou à porta e bato. Eu vou bater na sua porta e você precisa estar preparado para abrir a porta e dizer: vem, Senhor Jesus, como cantamos aqui. Isso é estar preparado. Ter a alegria de perceber que Jesus está chegando e você está pronto para estar na presença dele, porque você é obediente a tudo o que ele ordenou. E ele disse que quando eu voltar eu quero te encontrar desse jeito. E nós temos aqui a palavra de Deus exatamente para nos orientar
como nós precisamos ser, estar e fazer. Então, o que é que realmente o texto está dizendo? Que não haverá tempo para ajustes de última hora. Senhor, volta amanhã, hoje eu tenho umas coisas para resolver, eu tenho umas pendências para resolver. Volta amanhã, Senhor. Pega um instantinho que eu preciso restaurar um relacionamento quebrado aqui, eu preciso pedir perdão, volta depois. Não vai ter tempo para os ajustes de última hora. O que nós precisamos é viver hoje corretamente, orientado pela palavra de Deus. Não vai ter tempo de acendermos as lamparinas, de pôr azeite nas lamparinas, de preparar o alimento, de vestir-se corretamente. É preciso vigiar. Quando Jesus voltar, olha o que ele diz, verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Fazendo o que o seu servo mandou. Aí você estará pronto para encontrar-se com Jesus. A sua vida deve ter hoje o ambiente, a clareza, a natureza que Jesus espera encontrar quando ele voltar. Se você não sabe como é que vai ser, você não sabe quando Jesus vai voltar, e não vai dar tempo de você arrumar a sua vida para que você possa estar na presença de Jesus. Então é preciso andar corretamente hoje. Os cultos são uma motivação para nós mudarmos de vida. A leitura da Bíblia é uma motivação para nós conhecermos a Bíblia. Nós temos a EBD aqui, o irmão André, tem se esforçado para nós aprendermos sobre os profetas menores. Precisamos aplicar aquelas verdades da nossa vida, são verdades preciosas, para que a gente possa moldar a nossa vida de tal forma que quando Jesus voltar, ele reconheça que somos servos dele. E somos servos dele. Se você é um crente 007, será que Jesus conhece o que é isso? Porque o que ele quer ver em você é o que está escrito na palavra de Deus. Não é agente secreto do Evangelho. Aliás, o Evangelho é para ser pregado em alto e bom som. Mas, em terceiro lugar, o que vai acontecer com o servo preparado? Presta atenção. Você que está preparado, o que vai acontecer? Primeira coisa, você será feliz. Vai ser um momento de alegria, de felicidade. Eu estava compartilhando isso com esse momento, a experiência lá daquela igreja, que o pessoal ficou com medo da volta de Jesus, e contando para a Glauceide, e ela se alegrou. Não é novidade que ela chorou um pouquinho, mas isso, ela se alegrou, ficou arrepiada só de pensar que Jesus está voltando. Então ele diz assim: bem-aventurado, feliz, com alegria, que Jesus está voltando. Bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando voltar, achar fazendo assim. Ele está obedecendo aquilo que o seu Senhor mandou que ele fizesse. Lá em Lucas ele diz: feliz o servo a quem o Senhor, quando voltar, encontrar vigilante. E aqui em Mateus ele diz, por exemplo: mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo, irá aplicar-lhe um castigo severo. A desobediência tem uma consequência muito séria na presença de Jesus. E quando ele voltar, nós seremos avaliados pela obediência à palavra e pela desobediência. Por que estar feliz com Jesus? E aqui nós temos umas coisas interessantes.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor deixou encarregado e dá-lhe sustento? Em verdade, verso 47, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Jesus vai compartilhar da sua glória, da sua natureza conosco. Nós, quando Ele nos encontrarmos, nós vamos ter um momento feliz, porque não será um momento em que nós seremos castigados, mas será um momento em que seremos premiados pela fidelidade, pela obediência. Nós seremos reconhecidos como servos, seremos reconhecidos como aquele a quem Jesus encarregou a sua casa para que pudéssemos tratar corretamente, para que pudéssemos fazer as coisas corretas, aguardando a sua volta, sem negligência, mas esperando, com a esperança de que Jesus não vai voltar hoje, mas vai voltar a qualquer momento. É interessante que nós, quando lemos o Novo Testamento, a expectativa, a esperança da volta de Jesus é uma esperança, é uma volta breve. Nós lemos aqui, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam sóbrios, criteriosos para poderem orar, para poderem conversar com Jesus, para poderem continuar na presença de Jesus, nada de ansiedade. Então, a outra coisa que Jesus vai fazer, vai confiar a nós todos os seus bens. Nós vamos receber a herança celestial, prometida, escrita, por exemplo, em Romanos capítulo 8, quando ele disse: somos servos, filhos por adoção. Nós também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que pertence a Cristo. É muito bom você abrir, sentar diante de Jesus, e Ele vai abrir o testamento e vai conferir a nós parte da sua glória que nos pertence pela obediência, para podermos estar na presença dEle. Hoje, Ele nos confia e nos orienta, porque nós agora podemos falar em nome do nosso Senhor. É isso que fazemos. Nós somos servos desse Senhor. Ele não está fisicamente conosco, não está presente, mas a presença dele se faz dentro do reino de Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. Nós reconhecemos isso e sabemos que Ele vai voltar para nos buscar. E nós vamos desfrutar do suprimento do reino de Deus. Seremos sustentados pelo nosso Senhor. E aqui no capítulo 25, verso 21, ele diz aqui: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Isso é estar preparado, você saber que vai participar da alegria do seu Senhor. E aí, em quarto lugar, a ênfase de Jesus: vigie. É muito interessante, o pastor Miguel Copaniche, um amigo pessoal muito querido, ele, sempre quando a gente está conversando sobre alguns problemas, ele diz: meu irmão, vigie, né? E Jesus disse: vigia, seja vigilante. E como é que nós vamos vigiar? Você não tem que olhar para fora, não. Você não tem que ver a maldade do mundo. Jesus disse que a iniquidade do mundo vai aumentar muito. Você não tem que prestar atenção nisso. Isso é sinal para os desavisados. Para nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos vigiar dentro do coração. Será que eu estou andando corretamente na presença do Senhor? Será que eu estou vivendo corretamente segundo as orientações do meu Senhor, para que quando Ele voltar
eu seja encontrado fiel na presença dele. Então nós precisamos crer na volta de Jesus, porque ele falou que vai voltar. Não é porque essas coisas estão acontecendo. Se você entrar lá no YouTube e diz, não, Jesus vai voltar por causa disso, não leia isso, não assista isso, não é esse o caminho. O caminho é você olhar para a palavra, observar o que Jesus diz e crer na palavra e saber que você precisa esperar Jesus, porque ele falou que vai voltar. Você precisa esperar Jesus e falou que ele vai nos socorrer naqueles momentos mais difíceis. Ele disse que vai, por causa da nossa vida, vai abreviar os momentos mais difíceis que vão acontecer na terra, por nossa causa, para podermos sobreviver a uma realidade muito difícil que estará acontecendo. A sociedade tem um péssimo hábito de não crer nos avisos. Não crer nos avisos. Vai chover, a Defesa Civil avisa, olha, o pessoal da encosta aqui, cuidado, que tem um princípio de desmoronamento ali, vocês precisam sair dali. Alguém sai? Não. Ninguém está acostumado a prestar atenção nos avisos de alerta. Eu me lembro numa época em que César Maia queria tirar parte de um pedaço ali do Rio das Pedras a um rio, né, que corre no meio das pedras, e as pessoas que moravam ali naquele lugar corriam risco de haver uma inundação e eles perderem tudo, inclusive a vida. E houve protesto, né? Aquilo que o pastor Cioni sempre fala, que a igreja não está aqui para levantar a bandeira, e o pessoal foi lá e protegeu, e ele não conseguiu tirar as pessoas dali. Tempo depois veio uma chuva forte, a água veio e limpou aquele lugar que deveria ter sido limpado há um tempo atrás. As pessoas não estão acostumadas a receber os avisos, e nós estamos avisando, Jesus vai voltar. Esteja preparado, esteja obediente à sua palavra, esteja ciente de que Jesus estará buscando o seu servo. Eu quero terminar com a história do Casemiro. Casemiro é um brasileiro, meio de campo da nossa seleção, ainda jogando na seleção, não sei se foi convocado agora, acho que não foi não. Mas eu vi um documentário sobre a vida dele. Para variar, começou com muita pobreza. Muita pobreza. E tinha um senhor lá da onde ele jogava bola, que dava comida, dava roupa, porque olhava para aquele talento e dizia, esse garoto vai longe. Esse garoto vai longe. E o Casemiro foi crescendo, veio para jogar no São Paulo e se preparar ali na base do São Paulo, e de repente organizaram lá um passeio e ele foi para a praia. Eu nunca tinha ido na praia, que alegria, né? Só que naquela praia tinha um aviso, água imprópria para o banho. Adivinha o que aconteceu? Ele falou, isso aí, eu quero é tomar banho, né? Quando voltou para São Paulo, ele pegou uma hepatite. E quase perdeu o seu futuro. Quase tiraram ele. Se não fosse um cidadão ali da diretoria do São Paulo, falou, vamos investir nele. Cuidaram dele, pagaram o tratamento, e hoje ele é quem é. Nós não estamos acostumados a atender os avisos. Então a palavra de Deus, não sou eu, diz, Jesus vai voltar. Quando voltar, ele vai nos levar. E quando voltar, ele vai levar os seus servos preparados, devidamente vestidos e prontos para abrir a porta para Jesus chegar e fazer parte. Aí perguntamos de novo, você está preparado?
Ou você está vivendo como nos dias de Noé, de qualquer maneira, aproveitando o aqui e agora, comprando direto no Shopee, fazendo uma série de coisas que fazem parte da sua natureza. Não tem nada de errado, não é pecado, nada disso está errado, mas só não presta atenção na sua vida, se preparando para a vinda de Jesus. É isso que Jesus está falando. Nós precisamos dedicar tempo. Eu vou deixar para depois, lá mais na frente, quando eu estiver velhinho, igual o pastor Carlos Henrique, não é? Aí eu vou resolver isso. A gente não sabe o tempo. Precisa ser agora. Você precisa estar preparado agora. E Jesus disse uma coisa muito interessante: eu vou preparar um lugar para vocês. Nosso lugar no céu é preparado por Jesus Cristo. Mas olha aqui que interessante. Ele diz aqui que vai condenar com os hipócritas aquele servo mau, e ali haverá choro e ranger de dente. O que é que está preparado para nós? O que é que está preparado para o ser humano? O que está preparado para o ser humano é o céu. O inferno não foi preparado para o ser humano. Diz Jesus Cristo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que não estão preparados para a vinda de Jesus, para onde é que vão? Bom, então, já que você não pode ir para o céu, vai para o inferno. A grande realidade é essa. Mas nós hoje precisamos estar preparados para a vinda de Jesus. E a pergunta é: você está vigiando? Se Jesus voltar agora, vai encontrar você de acordo com aquilo que Ele falou, que orienta na sua palavra. É esse o estilo de vida que você está tendo hoje? É essa a vida que nós precisamos ter. Semeie hoje no seu coração, porque esperar Jesus voltar é saber que você está vivendo hoje na presença dEle. Nós vamos cantar um hino que eu, a Bia e a Dalceide sabemos, não sei se mais alguém sabe, mas diz assim: Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos cantar este hino.